Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos a presença do presidente do Sindicato dos Empregados de Transporte Rodoviário de Carga Seca do estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com Paulo Barque, ver qual é o assunto do dia e como está a situação da categoria. No quadro Dica Trabalhista, teremos a doutora Letícia Prina. Qual será o tema de hoje? Conferimos já já. Você, trabalhador, não pode perder. Questões sobre aposentadorias, precatórios a receber, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor da área previdenciária, o doutor Marcelo Tassinari. Você já ouviu falar da UGIRME Sindicato? Ainda não? Conheça nesse domingo o trabalho do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia do Rio Grande do Sul, representada pelo vice-presidente Cláudio Abel. E também você vai ter com a gente o Daniel Pinho, ele que é do movimento Acadepol para Todos. Vamos ver o que está tratando esse movimento. Você confere no finalzinho mais uma edição do Planeta Sem Idade com um idoso que arrasou na dança. Apesar de ter a qualificação de lavrador da parte ou do seu cônjuge, demonstra-se que ele é, em verdade, produtor rural de considerável envergadura, não podendo assim ser contemplada com um benefício que somente deve ser concedido aos mais desvalidos. Com esse entendimento, o relator desembargador federal Cândido Moraes, da segunda turma do TRF-1, aprovou a apelação do INSS contra a sentença que concedeu a aposentadoria rural por idade a uma viúva de beneficiário. Com a nova decisão, ela não mais receberá o benefício. Inconformada, a autarquia recorreu ao TRF-1 por não entender demonstrada a condição de segurada especial da parte autora, já que a consulta ao cadastro do marido da autora aponta a existência de vínculos empregatícios urbanos, argumentou o órgão federal. No julgamento, ao analisar os documentos trazidos pela autora, o relator declarou que a certidão de casamento não é útil para comprovar o trabalho rural, já que o marido da requerente trabalhou na cidade posteriormente. Além disso, as únicas provas da autora foram testemunhais, o que não é suficiente para a obtenção do benefício. A tentativa da segurada beira a ingenuidade ou a falta de informação. Tanto o judiciário quanto o sistema do INSS não podem ser coniventes com a concessão de um benefício indevido. Se uma simples consulta confirmou que o seu marido é produtor rural, o benefício não poderia ser concedido. Mandou bem o TRF da primeira região. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos a elas. Vamos aqui passar com o doutor Luiz Marcelo Tassinari, sempre lembrando que você que está em casa pode interagir com a gente, né? Mandando a sua mensagem pelo celular, que é a 0 operadora 51 99 59 20 42 e o e-mail, né, pelo contato @programa bocanotrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutor Marcelo, o Mauro de Gravataí pergunta o seguinte: o fator previdenciário é constitucional? Já ouviram falar que é, porém ele não consta na Constituição. Está correto aqui o pensamento do nosso telespectador? Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. O fator previdenciário ele foi instituído pela Lei 9876 de 99 e a sua constitucionalidade já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele é instituído por lei, mas foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Outra questão que vem lá de Ivoti, né? A Elaine Valk. Bom dia, trabalho 24 anos na mesma empresa. Comecei a trabalhar com 14 anos e a minha pergunta é, com 25 anos nessa empresa, já que é uma fábrica de calçado, eu tenho contato com cola, não ganho insalubridade, porém é um ambiente que eu tenho dificuldade para trabalhar por causa da insalubridade, ela pode se aposentar aos 25 anos? É a questão da Elaine. Bom, se ela conseguir comprovar, Solano, que trabalho exposto a agentes nocivos há mais de 25 anos, ela vai se aposentar, sim, independentemente da idade.
E lembrando que a aposentadoria especial não tem o fator previdenciário. Mas uma questão que preocupa é o fato dela não receber a insalubridade na empresa. Ela já pode solicitar cópia do PPP da empresa para levar a um advogado especialista e ele analisar se vai ser reconhecida a atividade especial no caso concreto ou não. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Vamos agora de Sinecarga, né? O presidente Paulo Barque traz hoje um assunto muito relevante, a importância do voto. É por aí, não é, Paulo? O ano é especial, temos eleições majoritárias tanto lá no Palácio da Alvorada quanto aqui no Palácio do Piratini e, sem dúvida, que o sindicato, o Sinecarga, está atento ao que pode mudar no panorama estadual e federal. Um bom dia. Bom dia Solano, bom dia a todos. Nós não podíamos deixar de aproveitar esse espaço do nosso programa do Boca no Trombone, Solano, de conscientizar a nossa categoria, nós como agente de entidade de classe, da importância do voto. Hoje existem várias afirmações e até na mídia que anule seu voto se você não está contente com os candidatos, com os deputados, senadores que estão aí, os governadores. Mera mentira. Nós só podemos agir melhorando a nossa condição, tanto na cidadania, na educação, no esgoto, no tratamento de água, na educação e na saúde de nosso município, se nós escolhemos bem os nossos candidatos. Portanto, nós queremos aproveitar o espaço para dizer, companheiros, pensem bem, aproveitem agora o momento eleitoral, a propaganda política e escolham bem os seus candidatos. Não deixem de votar, pois assim será muito pior do que você votando, às vezes, em até uma pessoa que você recém conheceu. Sim, presidente Paulo Barque, especificamente para a categoria, né, pensando aí no que postula, no que requer sempre o Sinecarga, quais são os pontos nevrálgicos que o sindicato vai avaliar e vai passar para os sindicalizados, né, nesse ano de 2014? O que tem que apresentar o candidato para contemplar aquilo que a entidade está esperando? Acho que nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, é nós melhorarmos a nossa segurança e a nossa saúde. E também precisamos pensar muito hoje, com os companheiros, sobre a nossa mobilidade. A mobilidade urbana, não só da estrada, que nós estamos acostumados aí, hoje com bastante buracos, uma estrada ainda muito estreita, com pouco acostamento, mas pensarmos na nossa mobilidade. O que é a mobilidade? Os horários dos ônibus, a qualidade dos ônibus. Não adianta nós andarmos como lata de sardinha para irmos para 8 horas de trabalho ainda. Então, os candidatos que estiverem envolvidos e comprometidos com essas mudanças já estão na nossa primeira lista. Tá certo. Muito obrigado, presidente Paulo Barque. Daqui a pouco ele volta para tratar de mais temas aqui do Sinecarga no Boca no Trombone. Siga participando do programa, mande o seu e-mail, contato@programaBocaNoTrombone.com.br, que está aí na tela da Band, e também você pode mandar a sua mensagem pelo celular, pintou antes, pintou agora, aí 5199-592042. O GIRME Sindicato, vamos conhecer um pouquinho do trabalho deles? Vamos. Sim, quem está com a gente é o vice-presidente da entidade, o Cláudio Abel. Cláudio, muito obrigado pela presença aqui no Boca no Trombone. E já de cara já lhe pergunto, como é que surgiu o GIRME Sindicato? Qual é a trajetória dessa importante entidade aqui no estado do Rio Grande do Sul? Um bom dia. Bom dia, Solano. Pois bem, nós somos da UGIRME, o Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores. Agora, não mais investigadores, porque recentemente uma nova conquista nossa foi de aproveitar o cargo de investigador, que era um cargo que já estava em extinção, e transformá-los em escrivães e inspetores. Então, hoje, a Polícia Civil é feita de 3 categorias, né? Os delegados, os escrivães e os inspetores de polícia. Nós surgimos no ano de 1980, ainda no período de exceção, sim, né? E como a necessidade de uma trincheira para defender os agentes. Naquela época ainda havia conflitos internos muito grandes, porque o delegado poderia
a seu bel prazer, prender um policial civil, né? Não gostou da atuação dele, mandava prender, chamada prisão administrativa. Então surgiu como, primeiramente, uma trincheira interna dos policiais, com uma forma de organização dos policiais, e a partir daí se transformou em sindicato, né? Iniciou com a União Gaúcha, né? Uma associação, se transformou num sindicato e passou então a fazer a luta de defesa da categoria e de defesa da qualidade dos serviços de segurança pública. Sim. Né? Nesse último período, por exemplo, o ano que iniciou agora, no ano de 2011, foi um ano muito intenso para nós. Iniciamos já com tentativas de negociação com o governo para melhorias salariais e com a dificuldade de fazer o diálogo andar, tivemos paralisações, tivemos greve, né? Fizemos, para você ter uma ideia, nós temos no estado 5.000 policiais na ativa. Nós juntamos pelo menos 2.000, fizemos uma bela marcha do Palácio da Polícia até o Palácio Piratini. E Cláudio, qual foi o efeito dessa manifestação? Isso pode trazer para a categoria alguma melhoria já imediatamente? Sem dúvida. Nós, felizmente, por conta da abertura, depois desse período de tensionamento, né, conseguimos então fazer com que a Casa Civil, né, nos recebesse e começamos a discutir uma peça que é fundamental, acho, na valorização dos policiais civis, que é o pagamento na forma de subsídio. Era um direito constitucional, que até então não era operado aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados já se tinha. Ele incorpora as possibilidades de avanços temporais, né, e garante um pagamento, então, com um salário num outro patamar. Perfeito. Daqui a pouquinho voltamos com o Cláudio Abel para falar um pouco mais sobre esse 2014, o que a URGM está esperando aí junto aos candidatos. Está conosco também aqui o representante do movimento Acadepol para Todos, o Daniel Pinho, né? Daniel, o que consiste o movimento, qual é a briga, qual é a principal reivindicação? Obrigado por estar conosco aqui na Bandeirantes, um bom dia. Bom dia, Solano. Eu agradeço a oportunidade. O movimento Acadepol para Todos deu início no meados do ano passado e desde lá a gente busca, junto com os demais colegas, aproximadamente 700 outros candidatos na mesma condição que eu, aprovado em todas as etapas do concurso, exame médico, exame físico, enfim. Buscamos sensibilizar o governo do estado no aproveitamento desses candidatos. Atualmente o concurso conta com 700 alunos cursando a Acadepol e nós buscamos que sejam aproveitados os outros 700, assim como eu, aptos dentro desse concurso em vigência de 2013. Perfeito. Boas possibilidades para ocorrer esse chamamento dos já aprovados? Pelo que é nos passado, não existe nada oficializado ainda, mas tudo leva a crer pela manifestação do governo em redes sociais e tal, que haverá em breve uma boa notícia para nós aprovados dentro dos próximos dias. Então estamos aguardando e o movimento continua realizando manifestações e buscando esse apoio junto aos sindicatos e insensibilizar o nosso governo. Tá certo. Muito obrigado ao Daniel Pinho, do movimento Acadepol para Todos. Vamos ficar de olho nessa questão, né? Bem, mais questões que estão chegando aqui pelos nossos meios de interatividade. A Cristina, doutor Marcelo, lá de Livramento, né? Eu tenho um filho com paralisia cerebral e não consigo aposentar ele. Já pedi 3 vezes no INSS e foi negado. Por quê? Não é uma lei? Sou funcionário do Estado e o pai dele é funcionário municipal. Quem quer saber é a Cristina, nossa telespectadora lá de Livramento. Bom, os benefícios de aposentadoria por invalidez, eles são destinados àquelas pessoas que contribuem, porque o INSS é um seguro social, né? Sim. Então, a pessoa quando busca um benefício de aposentadoria por invalidez, ela tem que ter uma prévia contribuição. Muitas vezes as pessoas confundem, talvez ela esteja procurando para o filho dela o benefício assistencial à pessoa com deficiência, né? E aí vai depender da renda da família, né? Por quê? Porque a Constituição garante o benefício assistencial às pessoas com deficiência, com renda baixa, né? As pessoas de baixa renda. E às vezes o servidor público, no caso são filho de 2 servidores públicos, pode eventualmente não se enquadrar.
Agora, lógico, se a situação é aquela primeira e ela realmente está falando de um filho que trabalhou e veio ter a paralisia cerebral depois, ela pode sim ter direito ao benefício previdenciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Respondidas as questões, curtíssimo intervalo. Logo mais você vai conferir mais uma edição do Dica Trabalhista, sempre com informações importantes sobre o mundo do trabalho. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone e de cara vamos a mais consultas previdenciárias com o nosso consultor, o doutor Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, olha só essa aqui, vem lá de São Leopoldo. Sofri assalto com arma de fogo, deram um tiro no meu ouvido, perdi a visão no olho direito e a audição. Tenho paralisia facial. Estava recebendo auxílio-doença, mas o INSS me liberou para o trabalho. Não posso exercer a minha profissão. Fiz nova perícia e de novo foi negado. Tenho direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez? Quem quer saber é o nosso telespectador, o Almir, lá de São Leopoldo, doutor Marcelo. Tem solução? Bom, acredito que o Almir, em verdade, deve ter direito à aposentadoria por invalidez, dependendo da atividade profissional que ele exerce, né? Essa condição que ele ficou depois do assalto, que é um problema de segurança pública, né? Deve conduzir, sim, a uma aposentadoria por invalidez. Se ele já teve um indeferimento na via administrativa, já tentou uma nova perícia, ele deve procurar um escritório de advocacia e fazer uma ação previdenciária para reconhecer o direito dele à aposentadoria por invalidez. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Informações jurídicas, assistência trabalhista, você encontra aqui também no Boca no Trombone. Dica trabalhista desse domingo com a doutora Letícia Prina. É verdade que existe uma lista em que as empresas incluem o nome de empregador e estes, por consequência, têm dificuldade em conseguir emprego? Na verdade, o nome dos empregados é colocado nessa lista. É por aí, doutora Letícia Prina? Muito bom dia. Bom dia, Solano. Infelizmente, é verdade. É uma lista que tem que ser coibida, né? Mas existe, então as empresas elas se munem dessa lista. Muitas vezes são pessoas que ingressaram com ações trabalhistas, tem o nome inserido nessa lista, ou que serviram de testemunha, vão para a lista suja ou lista negra, né? Também chamada lista negra. Então, é um trabalho aí que o Ministério Público está fazendo para coibir, porque isso vem causar um prejuízo enorme para o empregado que vem buscar um emprego futuro, né? É uma discriminação, isso vedado pela Constituição Federal. Sem dúvida. E uma outra questão, doutora Letícia, sobre esse tema, de quem é a competência para julgar um eventual pedido de indenização por parte de dano moral, como a senhora citou, né, pela inclusão do nome nessa chamada lista suja? É da Justiça Estadual, é da Justiça Trabalhista? Quem é que acaba decidindo essa lide? Essa é uma decisão recente, né, da Justiça Trabalhista. O TST decidiu que a competência é da Justiça do Trabalho, uma vez que essa discriminação, uma vez comprovada, ela está relacionada ao contrato, à relação empregatícia, portanto, é da Justiça do Trabalho. Certo. Principal medida que deve ter o nosso telespectador, que eventualmente se encontra numa lista suja, que eventualmente sabe que algum amigo, algum colega está relacionado, o que ele deve fazer? Bom, primeiramente, procurar um profissional da área, né? É uma situação que ela tem que ser investigada. Uma vez comprovado esse prejuízo ao trabalhador, ele tem direito a ingressar com uma ação judicial visando uma indenização por dano moral. Tá certo. Muito obrigado, doutora Letícia Prina, sempre de 15 em 15 dias, aqui no nosso quadro A Dica Trabalhista. Bem, vamos voltar a falar agora com o vice-presidente da UGIRM, o Cláudio Abel. Cláudio, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre a história, a trajetória da UGIRM. Agora eu gostaria de saber
a expectativa do sindicato para esse ano 2014. Vai mudar o governante aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a UGIRME, o que quer desse governante? Bem, nós já durante esse último período já desenvolvemos alguns debates que vão servir, né, de bandeira para o novo ciclo que se abre a partir do ano que vem, então, com passado o período eleitoral. Nós temos convicção de que o tema nosso é um tema sensível para a sociedade, né? A segurança pública é um setor que não foi remodelado, não foi debatido e não foi desenvolvido desde o período da abertura, né? Em todos os outros setores a gente vê o sistema único, né, procurando avançar, a gente vê a educação procurando avançar, e a segurança pública parece que ficou meio que escondida. Sim. Né? E nós, assim como a sociedade que ressente do serviço de segurança, nós nos ressentimos de não termos as estruturas adequadas para oferecer um bom serviço, né? Nós temos consciência, então, do nosso papel, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a estruturação, vencido a primeira fase, a fase umbilical, vamos dizer assim, sim. que foi de buscar a valorização dos servidores públicos que a gente alcançou nessa luta, nesse último período, me parece que agora é a hora de fortalecer a estrutura da polícia, né? Os seus prédios, o seu sistema de tecnologia, né? Que hoje em dia se trabalha muito. A polícia que não trabalhar com tecnologia, com investigação inteligente, não vai ter eficiência, né? Então, tu demanda de muita gente para fazer um trabalho que, às vezes, um computador faz para ti. Então, eu acho que Sim. fortalecer as estruturas e, juntamente com isso, fortalecer o efetivo da polícia, né? E isso relembra aqui um papel importante da moçada que está entrando, do movimento, claro, né? Cadepol para Todos. Eu acho que esse deve ser a nossa preocupação agora para o próximo período. Tá certo. Muito obrigado, Cláudio Abel, vice-presidente da UGIRME Sindicato. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca no Trombone. Bem, vamos a mais notícias? Agora é hora de notícia da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. A ASSTBM fará contato com os candidatos ao governo do Estado e entregará aos mesmos uma pauta de assuntos do interesse dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Esperamos que a segurança pública e seus servidores não sejam assuntos somente com intenções eleitoreiras, mas que realmente façam parte de uma política de Estado. Este é o recado da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Bom, vamos com mais uma questão aqui para o doutor Luiz Marcelo Tassinari. O doutor Luiz Marcelo Tassinari vai responder para a gente aqui, questão que vem lá de Canoas, o Fernando. Quem se aposenta de forma especial tem que sair do emprego? Na verdade, não precisa sair do emprego. A pessoa que se aposenta de forma especial, ela tem que se afastar das atividades nocivas à saúde e à integridade física, né? Ela não precisa necessariamente sair do emprego, mas ela tem que se afastar daquela atividade que conduziu à concessão da aposentadoria especial. Doutor Marcelo, mais um telespectador, o Valmir de Porto Alegre. Tenho 35 anos de contribuição e 54 de idade. Posso me aposentar com 100% ou espero? Será que ele vai conseguir 100% em algum momento? Na verdade, a aposentadoria dele, ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição integral, mas com um fator previdenciário, então ela não é 100%. Ela vai alcançar o 100% quando ele estiver perto dos 60 anos de idade e quase 40 anos de contribuição. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo. Mais uma pequena pausa e já voltamos com mais Cinecarga e Planeta Sem Idade, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltamos com mais Boca no Trombone, agora mostrando que não é só a gurizada que arrasa na pista. Os detalhes estão com o nosso produtor, Jonathan Bittencourt.
Você está numa pista de dança, no meio de idosos, e encontra um em especial com um par de muletas. Não daria muito por ele, não é? Pois é aí que você se engana. Ao som de Rock Around the Clock, o velhinho latino mostra que não está para brincadeira. E de tão boa performance, até ganha um par. Ter uma parceria é bom. Duas, então. Tá aí o Planeta Sem Idade mostrando o que a terceira idade faz de melhor, né, ao longo dos anos em todas as partes do mundo. Voltamos com mais Cinecarga. Presidente Paulo Barque, falávamos sobre a questão do Cinecarga na cobrança, né, junto aos candidatos aí ao governo estadual. Teremos efetivamente da parte do Cinecarga algum encaminhamento aos candidatos? Vai haver algum convite para participar de eventos? Enfim, como é que vai ser essa sequência do trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo sindicato? Muito bem. Nós temos a ideia de fazermos um debate, não um debate entre candidatos, mas um debate da nossa categoria, da nossa proposta, com candidatos em separado. Eu já visto que hoje parece que são 8 ou 10 candidatos a governador, fica praticamente quase que impossível se fazer um debate. Então, nós queremos entregar essas reivindicações que o sindicato tem para cada candidato. Esse seria o nosso ideal para essa campanha eleitoral. E já tem data para isso acontecer? O sindicato, a direção já gestionou nesse sentido? Não, nós estamos fazendo uma reunião de diretoria, onde nós vamos tirar essa pauta, Solano, e após encaminharemos um pedido de data de marcação de agenda com os candidatos. Para os sindicalizados que queiram participar, presidente Paulo Barque, como fazer o encaminhamento para vocês? Muito bem. Pode fazer por e-mail, lá no nosso site, que está aí no Boca Trombone, sempre divulga aí tanto o site como o telefone, como pode ir lá na sede também gestionar as suas ideias para ser debatido. Tá certo. Muito obrigado, presidente Paulo Barque, do Cinecarga. Bom, para a gente fechar o Boca no Trombone de hoje, doutor Marcelo Tassinari, a Tereza, aqui de Porto Alegre, do bairro Lomba do Pinheiro. Meu marido estava recebendo auxílio-doença e faleceu. Tem o direito a receber a pensão por morte? Tem direito sim, porque se ele estava recebendo auxílio-doença, ele tinha qualidade de segurado. Se ele tinha qualidade de segurado, gera sim pensão por morte. Outra questão que também chega pelo nosso meio de comunicação, o nosso celular, o 9959-2042 do Celso. Estou encostado, tenho carteira de trabalho assinada e faltam 2 anos para pedir a aposentadoria. Posso juntar o tempo da roça, o tempo rural, no meu pedido? Eu quero saber o nosso telespectador, o Celso. Com certeza pode. Quando ele for pedir a aposentadoria dele, ele vai tentar agregar o tempo rural lá, quando trabalhava junto com os pais, sem problema nenhum. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. E a reprise você sempre confere no Facebook. Digita lá, facebook.com, e basta procurar por Programa Boca no Trombone. Curte e confere. Os últimos programas todos já estão lá postados, né? As notícias sobre previdência, sobre serviço público, você confere também no nosso site www.programabocanotrombone.com.br. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.